louvar, para estar em comunidade e agora para ouvir o que a sua palavra tem a dizer a nós. Por isso, nosso pedido é que o Senhor nos ajude a entender, que o Teu Santo Espírito provoque em nós mudança, nos confronte, nos conforte, nos console e que possamos sair daqui amando o Senhor, Pai, com um compromisso renovado contigo, Pai. Ajude a mim também, Pai, a expor a sua palavra, de forma que o Senhor seja glorificado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero ver se você lembra de um programa, de uma música, na verdade, lá da TV Cultura. Eu vou descobrir a sua idade agora, hein? Olá, Ingrid. Vai falar que não lembra, né? Já sei. Você lembra daquela música Fome Come da Cultura? Quem lembra? Levanta a mão. A tia Gabi levantou a mão lá. Elisa, você não lembra, né? Lembra? Caramba, então Ingrid, pode levantar a mão se você lembrar. Aquela que falava assim, gente, estou ficando impaciente, essa fome e tal, vai descrevendo a sensação de fome, né? Vocês lembram disso? Não lembram? É que vocês estão já mais velhos, então. só eu e a Elisa e a tia Gabi que lembra, né? Pô, paciência. Não, mas essa música, depois você procura lá, Palavra Cantada. A música, eu não vou estragar a música se eu for cantar, não vou nem correr esse risco. Essa música é bem interessante porque ela descreve, né? É música para crianças, claro, da TV Cultura. E ela descreve aquela sensação de fome. Sabe aquela fome que você tem muito, a todo momento, a todo tempo, fica desesperado para conseguir alguma coisa para comer e tudo mais? Não sei se você é assim, né? Eu sou um pouco, infelizmente, mas você fica aquele desespero, né? Aquela sensação de fome intensa. E é justamente isso que a música fala. Sobre isso que a música fala. Eu estou dizendo tudo isso, estou puxando esse gancho da sua memória, porque o nosso assunto hoje é fome. E não uma fome de alimento exatamente, mas uma fome lá do coração. A grande questão da nossa reflexão de hoje, da nossa pregação de hoje, é qual é a sua fome? Ou você tem fome do quê? Esse é o nosso tema de hoje. Do que o seu coração tem fome? E eu quero te mostrar que a fome de se relacionar com Deus, a fome pela vontade de Deus, é marca daquele que vai ser satisfeito no reino de Deus. Eu vou repetir se você anota, tá? A fome por se relacionar com Deus e a fome pela vontade de Deus é marca daquele que vai ser satisfeito no reino de Deus. Tá bom? Mas antes de entrarmos no texto, eu preciso te relembrar, né? Já que faz tempo que o pastor Neto pregou lá, Bem-aventurados mansos, né? Eu preciso te lembrar da nossa série. Como chama mesmo? Qual que é o nome da série? Reino Invertido. Muito bem, Leandro. Excelente. O Reino Invertido. E a ideia dela é a gente perceber, ou, na verdade, ver Jesus ensinando como o reino dos céus segue uma lógica, segue uma forma de ser diferente do reino dos homens, da nossa realidade. E por isso o reino invertido, certo? E lembra que Lucas ele tem um propósito em colocar o Sermão do Monte para a gente lá no comecinho de Lucas, olha o vício. Mateus tem um propósito muito específico em colocar o Sermão do Monte no começo do Evangelho. Ele quer mostrar para a gente que Jesus ele é um novo Moisés. Se Moisés sobe o monte e lá ele recebe a lei de Deus, agora Jesus, sendo Deus, sobe ao monte para ensinar. E com isso, Mateus quer mostrar que Jesus é o rei, é o profeta, é o sacerdote prometido no Antigo Testamento. E por isso ele é o Messias. Por isso ele é aquele esperado. Por isso é aquele a quem devemos adoração e obediência. Certo? Um outro ponto importante de termos em mente é que as bem-aventuranças não são ensinos separados, como os provérbios às vezes são, né? As bem-aventuranças elas seguem uma linha de raciocínio. Perceba, ó. A primeira bem-aventurança, ela fala dos pobres de espírito. Lembra disso? Bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua própria falência espiritual. Lembra disso? A sua carência da graça de Deus. Foi o primeiro texto que a gente abordou. Depois, vem a bem-aventurança que fala das lágrimas. Bem-aventurados que choram.
eles reconhecem a sua carência de Deus, eles reconhecem que estão falidos espiritualmente e por isso lamentam a própria maldade. Lamentam a própria dificuldade de atingir o padrão de Deus. Lamentam o mal que existe nos relacionamentos por causa dessa falência da espiritualidade humana. Depois, pastor Neto pregou pelo último texto, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles reconhecem a sua falência espiritual. Eles reconhecem a sua necessidade do Senhor. Eles lamentam o pecado e por isso eles são mansos. Por isso confiam em Deus. Por isso estão dispostos a abrir mão dos seus direitos para que Deus seja glorificado. Está pegando o fio? E agora? Mateus vem com bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque a justiça é a necessidade espiritual básica daquele que reconhece a sua falência, daquele que lamenta pelo pecado e daquele que é manso. Mas o que isso quer dizer exatamente, né? Por que a justiça é a necessidade espiritual básica daquele que é falido, daquele que é manso, daquele que chora, enfim. É isso que a gente vai ver hoje, tá bom? E nossa reflexão está dividida em duas partes. A primeira parte, para você que anota, é a fome no reino dos homens. Primeira parte do versículo 6. A fome no reino dos homens. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E talvez, você esteja pensando, né? Agora eu quero ver o que o pastor vai falar. É agora que ele vai falar que a gente tem que lutar contra a opressão. É agora que ele vai falar que a gente tem que alimentar os necessitados. É agora que ele vai falar que Jesus era o revolucionário. Não é agora. Sinto te dizer que não é agora. Porque não é isso que o texto está dizendo. A luta contra a injustiça, a denúncia do mal, o auxílio aos necessitados, podem até ser uma implicação do que Jesus está dizendo. Mas não é o assunto principal. Não é o assunto principal. Talvez você tenha visto a palavra justiça e tenha lembrado de Romanos. Olha que beleza. Das pregações do pastor Carlos, não é isso? Paulo fala bastante em Romanos dessa justiça que vem pela fé para a salvação. Certo? Estou acompanhando Romanos bem, é isso, Gigi? É isso, né? Ele vai falar desde Gênesis, naquele texto clássico, né? Abraão creu e o quê? Isso foi creditado, atribuído como justiça. E então Paulo trabalha desde Gênesis até a inclusão dos gentios no plano de Deus, certo? Mas também não é disso que Jesus está falando. A justificação pela fé pode até ser um pressuposto, né, do que Jesus está dizendo, mas também não é esse o assunto principal de Jesus nesse versículo. E aí você fica me olhando e pensando, né? Então tá bom. Do que Jesus está falando, então? Que justiça é essa que a gente tem que ter fome e sede? Bom, para a gente entender isso, é fundamental entendermos a expressão fome e sede e justiça. Essa expressão fome e sede, ela traz a ideia da sensação literal de fome e sede mesmo, né? Sabe quando você está assim, meio de mau humor? Sabe? Está com fome, está com sede, está meio desesperado, querendo achar um lugar para comer, sabe? As pessoas já até sabem que seu humor muda quando está com fome, sabe? Tem gente denunciando aqui já, né? Eu entendo. É mais ou menos essa a ideia. Aquela sensação, aquele desejo, aquele anseio profundo, sabe? Que vem lá do interior da sua alma. Eu desejo muito. Essa é a ideia. Fome e sede traz a ideia de um desejo intenso, de uma vontade forte. Agora, mas e a palavra justiça? O que ela significa no contexto em que Jesus está usando ela? Essa é a questão central dessa bem-aventurança. E eu acho que para responder essa pergunta,
nós podemos olhar alguns outros versículos do próprio capítulo 5. Quer ver? Abre a sua Bíblia, por gentileza, no versículo 20. A gente vai ler alguns versículos, tá? E eu vou ajudar os irmãos a se localizarem. Mateus, capítulo 5, a gente vai ler 20 e 22. Diz assim: Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino de Deus, ou no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Desse mesmo modo, qualquer que dizer a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que dizer insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Vai um pouquinho mais para baixo, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora. Pois é melhor que perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora. Pois é melhor perder parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma divorciada comete adultério. Versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quando disserem sim, seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Texto duro de Jesus, né? E a gente vai chegar lá ao longo da nossa série. Não é o nosso propósito gastar muito tempo nisso aqui, mas eu quero que você perceba a lógica que Jesus está tratando aqui. Você percebeu? Ele começa dizendo que a nossa justiça precisa ser maior do que a dos fariseus e mestres da lei. E aí ele começa a exemplificar. Vocês não viram o que foi dito? Eu digo isto. Vocês não viram o que foi dito assim? Vocês têm que fazer assim. Vocês não viram isso, mas a verdade não é bem isso, é por aqui. Certo? E eu sei que a gente pode ler esse texto com certa naturalidade, né? A gente está acostumado a ouvir os mestres da lei e os fariseus como um mau exemplo. Mas, espera um pouquinho aí. Os mestres da lei e os fariseus não eram maus exemplos na sua sociedade. Na verdade, eram pessoas que tinham muito prestígio na sociedade. Conheciam a lei de Deus. Seguiam uma espiritualidade ou uma doutrina e uma prática espiritual muito rigorosa, extremamente rigorosa. Jejum, dízimo, oferta. Se tinha alguém que era modelo, prestigiado, que conhecia a lei de Deus, eram os fariseus, eram os mestres da lei. Então, como é que Jesus fala para a gente que se a nossa justiça não for muito maior do que a dos fariseus e mestres da lei, a gente não vai entrar no reino dos céus? Espera aí, Jesus, né? Como é que é isso? Bem simples, na verdade.
Jesus está dizendo, basicamente, meu irmão, que se a nossa justiça for só da boca para fora, se a nossa justiça for só na aparência, se a nossa justiça for para manter tradição, isso é muito pouco. Não serve. Isso é uma justiça muito limitada. Nossa justiça precisa ir muito além disso. Nossa justiça precisa ir a tal ponto de desejarmos ardentemente conhecer o Senhor, conhecer a Sua palavra e fazer a Sua vontade. E não só isso. Desejar que a Sua vontade seja cumprida na vida de outros. Desejar que Seu reino venha. Desejar ser agente desse reino nessa realidade. Essa é a justiça que Jesus está falando. Desejar conhecer e se relacionar cada vez mais com o Senhor. Desejar conhecer e fazer a sua vontade cada vez mais. Desejar que o reino venha. A gente até canta isso, né? E por consequência disso, desses desejos, nós mesmos andarmos cada vez mais em conformidade com a sua palavra. Essa é a justiça que Mateus está falando. A justiça de Mateus não é aquela justiça que a gente chama ética, né? Como é que eu faço para ser aceito por Deus? Não é exatamente essa justiça. A justiça que Mateus está dizendo, que Jesus está dizendo, na verdade, né? Não é uma justiça legal. Como é que eu posso ser aceito por Deus? Como sou declarado justo diante de Deus? Que é o que Paulo trabalha em Romanos. Não é isso. O que Mateus está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo aqui, é uma justiça relacional. Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que eu me relaciono com as outras coisas, com as outras pessoas? Demonstrando a quem eu pertenço. Demonstrando a que reino eu pertenço. É aquela justiça da oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, tanto na terra. É isso aí. Bem-aventurados ou felizes, diz o texto, aqueles que desejam ardentemente conhecer e se relacionar com o Senhor. Que desejam a plena realização da vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Tem um personagem de uma parábola que também ilustra muito bem isso. Você lembra da parábola do filho pródigo? Inclusive foi o primeiro texto que eu preguei, né? Pode esquecer tudo que eu falei, viu, gente? Deixa... Brincadeira. A parábola do filho pródigo é bem interessante. Ela trata basicamente de dois irmãos e um pai. Lembra disso? Filho mais velho, filho mais novo. Filho mais novo chega para o pai e fala: pai, dá parte da minha herança e ó, vai embora. Gasta tudo, fica sem nada, volta para a casa do pai. Pai, peguei contra o céu e contra ti, trata-me como um dos seus empregados. Na verdade, ele nem consegue terminar. O pai já abraça, perdoa e restitui, né? O filho é a sua posição de filho. E a gente normalmente tende a parar aí na parábola, né? É uma parábola de perdão, de amor, e é mesmo. Só que a gente esquece do outro filho, do filho mais velho. O filho que ficou. Olha que beleza. O filho que servia ao pai. Um filho que aparentemente obedecia ao pai. Mas quando o irmão mais novo volta, ele revela o que estava no coração dele. Você lembra do que ele fala para o pai? Pai, estou te servindo como um escravo todo esse tempo. Nunca desobedeci um dos seus mandamentos. Agora chega esse seu filho aí, ó, que gastou todo o seu dinheiro. O que você faz? Você faz uma festa para ele. E eu que merecia, cadê? Nessa fala, o filho mais velho mostra que ele estava tão perdido quanto o mais novo. Ele não queria relacionamento com o pai. Ele não queria servir o pai. Ele não queria estar com o pai. Ele queria o que ele poderia ganhar com esse relacionamento.
Esse é o ponto. Trazendo para a nossa realidade, será que não é assim que a gente age também às vezes? Será que, no fundo, às vezes a gente não vai ter, claro, a coragem, ou mesmo talvez nem formular dessa forma na nossa cabeça, né? Como o filho mais velho fez. Mas será que às vezes não é justamente isso que a gente pensa? Especialmente quando algo ruim acontece? Senhor, tenho te servido por tanto tempo. Eu não desobedeci nenhum dos seus mandamentos. E o Senhor não me deu nada. Pelo contrário, o Senhor permitiu que isso, e isso pode ser qualquer coisa difícil na sua vida, acontecesse. Não é esse tipo de pensamento que vem na nossa mente, ou que quer nos seduzir às vezes, na hora da dificuldade? Mas sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque no fundo, nossa natureza pecaminosa não tem fome e sede de justiça. Na verdade, nossa natureza pecaminosa, por si só, tem fome e sede de lucro. Tem fome e sede de ganhar. Tem fome e sede de vingança. Tem fome e sede de ser notado. Tem fome e sede de ser aceito. Tem fome e sede de bem-estar. Tem fome e sede de qualquer outra coisa que não relacionamento com Deus. Se doer, se me contrariar, se eu não gostar, eu não quero. Essa é a natureza pecaminosa que a gente tem. E é uma luta. Eu sei, é uma luta para mim também. Como é difícil orar, Senhor, que seja feita a sua vontade. A gente gostaria de orar, Senhor, que seja feita a minha vontade. Senhor, é eu que sei o que é melhor. Senhor, olha isso, Senhor, é muito melhor ir por aqui. Senhor, está tão bom, não estraga isso aqui. A gente acha assim, né? Pensa assim. Como se Deus fosse alguém que, quando está tudo bem, alguém que vai bagunçar tudo e acabar com tudo. E a gente acaba reproduzindo esse tipo de pensamento na nossa vida, às vezes. Ou lutando contra isso. Isso acontece porque, no fundo, bem lá no fundo, a gente acha que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. Não é verdade? Nós sabemos o que é bom para nós. Nossa dificuldade de confiar e de acreditar no Senhor, no fundo, mostra a nossa falta de relacionamento com o Senhor. Pensa aí. Você confia nas pessoas que você se relaciona, não é? Que você conhece. Não é isso? Ou deveria ser, né? Pelo menos. Por que seria diferente com Deus? A gente confia. Ou a gente vai confiar. Vai descansar no Senhor. À medida que a gente se relacionar mais com Ele. À medida que a gente conhecer Ele melhor. E eu sei que isso é uma luta diária. Eu sei que isso é difícil. E o Senhor não espera a perfeição da gente, tá? Não é esse o ponto aqui. Mas o que o Senhor espera é um compromisso sincero. É um desejo sincero de relacionamento com Ele. É um compromisso verdadeiro com a sua vontade. E de querermos que outros também conheçam e submetam à vontade do Senhor. Pense nos maiores objetivos da sua vida. As coisas que você sonha, as coisas que você quer fazer, quer realizar, aquilo com que você gasta tempo. E aí meus alunos de gestão pessoal vão se lembrar de mim exatamente nesse momento. As coisas que você investe, a sua vida, essas coisas refletem a sua fome e sede de justiça? E eu não estou querendo dizer com isso, meu irmão, que você precisa ser pastor ou missionário. Não estou dizendo que você precisa gastar 100% do seu tempo aqui na igreja. Não estou dizendo que você precisa pegar todo o seu dinheiro e doar para missões. Não é isso que eu estou dizendo. Tudo isso, servir, contribuir, tudo isso é importantíssimo. Mas eu estou querendo ir um pouco além.
eu estou querendo saber, no seu dia a dia, nos seus sonhos, na sua vontade, no seu comportamento, na sua segunda-feira, no seu domingo depois do culto, onde está a fome e sede de justiça? Essa é a questão central. A fome e sede de justiça estão nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, na gestão do nosso tempo. Percebe? A sua vida é um sinal do reino para aqueles que ainda não conhecem o Senhor? Uma boa forma de você fazer isso, de você praticar, desejar a justiça, alimentar isso no seu coração, é através da oração. Ore pelo seu país, pelo nosso país. Ore pelas autoridades, como a gente viu com o pastor Carlos, domingo passado. Ore pelo seu bairro. Ore para a nossa sociedade. Ore para as pessoas com quem você convive. Ore para as pessoas que você não gosta. Às vezes, meus irmãos, às vezes a gente está tão mais preocupado em reclamar, em não gostar, enfim, que a gente esquece de orar pelas pessoas. A gente esquece de que Deus está no controle. A gente esquece de se relacionar e de ser um agente de Deus onde a gente está. Desenvolva essa percepção de chegar num lugar e pensar, olha, como é que eu posso ser agente de Deus nesse meio que Deus me colocou aqui? Tudo bem, não era o que eu queria. Tudo bem, Senhor, eu não queria estar aqui. Senhor, olha, o Senhor sabe que eu não gosto disso, sabe que eu não gosto daquilo. Mas, se o Senhor me colocou aqui, como é que eu posso aproximar essas pessoas do Senhor? Como é que eu posso ser um agente do reino nesse lugar que eu estou? Percebe? Não compartimentalize a sua vida. Não divida ela em caixinhas separadas, tá? Esse é o ponto. Os seus objetivos, o seu trabalho, a sua forma de pensar, o que você gosta, o que você não gosta, precisam estar marcados pelos valores do reino, pela sua justiça. Bom, se a primeira parte falou da nossa fome, né, ou da fome no reino dos homens, a segunda parte da nossa reflexão vai falar sobre a satisfação no reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Na segunda parte dessa bem-aventurança, Jesus afirma que todo aquele que tem fome e sede de justiça vão ser satisfeitos. Um dia, essa fome que a gente tem, esse desejo que a gente tem, essa vontade de estar com o Senhor, ela vai ser satisfeita. Porque estaremos com aquele que é plenamente justo, num reino de justiça. Essa fome que a gente tem de Deus, melhor dizendo, ela vai ser saciada, porque estaremos com Ele. Essa fome que a gente tem, esse desejo que a gente tem pelo Senhor, esse vazio que a gente sente às vezes, essas coisas vão ser satisfeitas, não em outra coisa, senão no próprio Deus. Esse é o ponto da nossa satisfação. Mas é claro que nossa plena satisfação não vai acontecer agora. Ainda sentimos fome. Ainda nos sentimos insatisfeitos. Mas vai chegar um tempo em que estaremos no reino de justiça. Vai chegar um tempo em que estaremos num novo céu e numa nova terra, junto com o nosso Senhor. Então poderemos nos satisfazer eternamente com aquele que é de fato justo. E nossa fome vai ser finalmente saciada. Nosso desejo vai ser finalmente atendido. E eu sei que a gente costuma usar a ideia de céu, né, para resumir o estágio final do plano de Deus, né? A gente sempre fala, olha, quando a gente morrer, a gente vai para o céu. E assim, resume tudo. Mas você já parou para pensar que os estágios finais do plano de Deus envolvem uma realidade física? Envolve um reino? Envolve um corpo glorificado? Envolve uma cidade que desce do céu?
envolve um novo céu e uma nova terra. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente tende, né? Ou resume para facilitar, mas na verdade o que Jesus está dizendo é que nós vamos ser de fato literalmente satisfeitos. Vamos estar no reino literal de justiça, de paz, e seremos saciados. É interessante perceber, depois você pode ler Apocalipse 21 e 22 na sua Bíblia, se você ainda não teve essa oportunidade, e ver isso com mais detalhes. Mas é interessante perceber que no final da Bíblia, Deus nos remete ao começo. Você conhece algum outro lugar em que havia justiça e não havia a influência do pecado ainda? Pode falar em voz alta. Ah, o Éden. Muito bem. Perceba que é quase como Deus estivesse dizendo, olha, agora que vocês já fizeram um caminho mais difícil, agora que vocês decidiram se afastar de mim em Gênesis, agora que vocês resolveram voltar, dar um passo atrás, vamos voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído? Vamos voltar para o começo? Vamos voltar para o relacionamento? Vamos voltar para a justiça? Nós fomos criados para isso. Nós voltamos para esse ponto do Éden, para o ponto de relacionamento, para o ponto de justiça, para o ponto de intimidade com Deus, porque no fundo a gente foi criado para isso. É verdade que a gente decidiu pelo pecado em algum momento. Isso foi corrompido. É verdade que nossa natureza pecaminosa, melhor dizendo, nos empurra para outro lugar. Mas nós fomos criados para isso. E por ter sido criados para isso, mas estarmos corrompidos nesse desejo, é também por isso que a gente procura satisfazer a nossa alma em tantas outras coisas, que por si só não podem satisfazer a gente. Você já assistiu aquele filme Clique? É um filme antigo já, do Adam Sandler. Você lembra desse filme? Qual que é a ideia básica do filme, né? Tem um homem, tem uma família, classe média. Ele sai para comprar um controle universal, né? Enfim, você consegue desligar ar-condicionado, desligar a TV, ligar, enfim. Então, quando ele chega lá, oferecem um tipo diferente de controle para ele. É um controle que dá para ele adiantar a vida. Olha que beleza. Tudo que é momento chato, tudo que é momento triste, tudo que é momento de espera, ele pode adiantar. E pode também voltar em algumas partes para ver o que aconteceu, né, com mais calma, enfim. E esse personagem, ele tem uma aspiração, tem uma vontade de crescer na empresa, né, de virar sócio, de ser promovido, enfim. Então ele começa a adiantar a vida. Momentos familiares, almoço, adianta. Tem alguma programação na escola das crianças, adianta. Tem que, qualquer momento chato, qualquer momento triste, adianta. Ele adianta tanto que ele chega onde ele queria. Ele chega num ponto em que ele de fato foi promovido, de fato ficou bem-sucedido, ficou rico. Só que quando ele chega nesse ponto, ele percebe que ele perdeu a vida dele. Os filhos cresceram, o casamento se foi, a saúde se foi. Ele começa, peraí, o que adiantou eu ter adiantado tanto, se na verdade esse processo todo era a minha própria vida? Se esse processo todo não me satisfez. Aquilo que ele buscava com tanta vontade, quando ele finalmente conseguiu, ele percebeu que não satisfazia. Ele percebeu que não valia tanto a pena assim. E não valia ou não satisfez como ele desejava, justamente porque essas coisas não foram criadas para nos satisfazer. Nossa satisfação só pode ser encontrada no próprio Deus. Tem uma frase que é atribuída a Agostinho, né? Agostinho de Hipona, que a gente conhece como Santo Agostinho, que é a seguinte:
fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. E é por isso que muitas vezes a gente se sente frustrado, a gente se sente insatisfeito com as coisas à nossa volta. Desejamos algo, corremos, nos esforçamos, lutamos, passamos por dificuldades, com a expectativa de que aquilo nos preencha, com a expectativa de que aquilo nos satisfaça. Mas adivinha? Tão logo a gente consegue aquilo que queria, já não queremos mais. Então logo a gente acha que aquilo nos satisfez, e já não nos satisfaz mais. E aí a gente tem que fazer o quê? Ter novos objetivos, novas vontades, novos desejos. O queremos mais e mais. E quando conseguimos aquilo que queremos, adivinha? A mesma coisa. Podemos desejar tanto ter um diploma e no final virar um papel dentro de uma gaveta. Podemos desejar tanto ter um trabalho e quando você começa a trabalhar, você começa a perceber, mas não é tão legal assim, né? Chato, dá trabalho, cansa. Eu não aguento mais meu chefe, não aguento mais meus colegas, não me aguento mais fazendo isso. A gente pode batalhar tanto para ter reconhecimento, para ter uma roupa legal, para ter um carro legal, para ter um corpo legal, e no fim perceber que nada disso nos satisfez. Por quê? Porque essas coisas não foram criadas para nos satisfazer. E perceba que o problema em si não é o diploma, não é o carro, não é o trabalho, não é você fazer academia. O problema é como o nosso coração pecaminoso se relaciona com essas coisas. E a gente então passa a querer que essas coisas ocupem um lugar que não pertence a elas. A gente começa a acreditar que essas coisas podem satisfazer o nosso coração, podem dar sentido à nossa vida, podem ser nossa bússola, quando na verdade não podem. E assim levantamos ídolos no nosso coração. Nos afastamos do Deus verdadeiro. Meu irmão, o que tem orientado a sua vida? Aquilo que você pensa, olha, se eu tivesse isso, eu seria feliz. O que ocupa esse isso da sua vida? A quarta bem-aventurança, que é justamente essa de que falamos agora, nos ensina que aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. O problema para nós é que o nosso coração não deseja justiça, naturalmente. Nós somos tentados a buscar justiça, a buscar satisfação em tantas outras coisas. Nós somos tentados a preencher o nosso coração, esse vazio que existe em nós, com coisas que não podem nos preencher. Tentamos preencher com dinheiro, com reconhecimento, com influência, com trabalho, com beleza e tantas outras coisas. Mas eu vim aqui hoje só para te dizer que nada disso pode nos satisfazer. A gente só vai ser satisfeito de verdade quando tivermos fome daquele que é o pão da vida. A gente só vai ser satisfeito de verdade quando a gente tiver sede daquele que é a água da vida. Só seremos realmente satisfeitos, meu irmão, quando desejarmos profundamente um relacionamento cada vez mais profundo com Jesus. Só vamos ser verdadeiramente satisfeitos quando desejarmos que a sua vontade seja cumprida. Quando desejarmos de fato que seu reino venha. E quando formos agentes desse reino, em qualquer lugar que estejamos. Que você tenha fome e sede de justiça. E seja um bom representante do reino de Deus neste mundo. Vamos orar? Pai querido,
Nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a sua palavra, Pai. Obrigado porque ela nos conforta, obrigado porque ela nos confronta, e obrigado porque ela demonstra o seu amor por nós, nos corrigindo e nos encorajando, Senhor. Nosso pedido é que o Senhor nos ajude a ter fome e sede do Senhor cada vez mais, a ter fome e sede de justiça, a ter fome e sede de conhecer, de se relacionar com o Senhor cada vez mais, de sermos agentes do Teu reino neste mundo, Pai. A não tentarmos nos enganar ou tentarmos satisfazer o nosso coração com coisas que não podem nos satisfazer. Apenas vamos conseguir lidar bem com as outras coisas quando o Senhor ocupar o lugar principal na nossa vida, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Que a fome e sede de justiça, que a fome e sede pelo Senhor possa ser algo visível na nossa vida. Que desde agora, Senhor, possamos nos satisfazer no Senhor, até chegar ao ponto em que estaremos plenamente satisfeitos em Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.